Apesar das belas paisagens apreciadas por turistas do mundo inteiro, Fortaleza é considerada a quinta cidade mais desigual do mundo, segundo a Organização das Nações Unidas. Na Avenida Beira-Mar, um dos cartões postais da capital, os hotéis de luxo contrastam com a miséria dos arredores. O que já é vergonhoso, mas olha só o que vem por aí, Clotilde. Mas não é o que tem acontecido de acordo com a Defensoria Pública do Estado. O órgão recebeu uma denúncia relatando que moradores de rua que circulam pelo local estariam sendo removidos por causa da Copa das Confederações. Policiamento reforçado na Avenida Beira-Mar, a área mais nobre de Fortaleza, onde se concentram os principais hotéis da cidade, é o ponto de convergência dos turistas durante esta Copa das Confederações, um dos principais cartões de visita, mas que costuma apresentar cenas de contraste social. Não ultimamente. Este turista gaúcho afirma não ter percebido a presença de moradores de rua na avenida. Eu estou há 10 dias em Fortaleza para ver a Copa das Confederações e não vi nenhum morador de rua na orla, só no entorno, nas ruas laterais. Nenhum pedinte, nada? Nada de pedir. A recente ausência de moradores de rua, tanto aqui na Avenida Beira-Mar como no centro da cidade, chamou a atenção de movimentos sociais que cuidam dessas pessoas. Na última terça-feira, as entidades formalizaram uma ação junto à Defensoria Pública do Estado. Segundo a denúncia, esses moradores de rua estão sendo removidos para abrigos somente durante o período da Copa das Confederações, numa tentativa do poder público de esconder dos turistas a pobreza da cidade. Regis Pinheiro, supervisor do Núcleo de Direitos Humanos e Ações Coletivas da Defensoria Pública, afirma que a denúncia chegou a partir de 3 entidades, a Pastoral e o Movimento Nacional do Povo da Rua e o Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos das Pessoas em Situação de Rua. Eles marcaram uma reunião, foi designada uma reunião no último dia 14, e relataram fatos de que uma Kombi com pessoas camufladas, remetendo à ideia do Exército, estariam durante a madrugada retirando essas pessoas da beira-mar, do centro, à força, ou seja, de forma compulsória, e levando para um local que não se tem notícia. A Polícia Civil e o Ministério Público Militar estão apurando a denúncia. Até o presente momento, a gente não teve retorno de quem é que realmente está fazendo essas ações, mas a Defensoria Pública fez uma vistoria nos municípios de Guaiúba e Pacatuba para verificar se essas pessoas estariam sendo removidas para aqueles municípios, porque havia essa denúncia, mas não foi constatado. Havia também a denúncia de que essas pessoas estariam indo para um presídio desativado do Estado. Foi entrado em contato com a doutora Mariana Lobo, que é defensora pública e hoje está como secretária de Justiça, a qual negou veementemente essa prática. De acordo com este homem que trabalha como vigilante na Beira-Mar e preferiu não ser identificado, as remoções acontecem sem coação e durante a noite, em veículos não identificados. Faz um ônibus e bota o pessoal dentro e leva. Mas é opcional, o pessoal vai se quiser? Mas eles conversam, tentam convencer o pessoal aí e tem que ir, não tem outro jeito mesmo, né? Tem que ir. Você sabe como é que é o tratamento dessas pessoas? É um abrigo? Eles vão para um abrigo? Vão para um abrigo. O abrigo é no Icaraí. Você tem ideia de quantas pessoas são levadas assim ao mesmo tempo? 40, 30... O tanto que eles conseguirem encontrar, eles levam. As políticas de atenção a moradores de rua são de responsabilidade da Prefeitura, que tem 2 abrigos em funcionamento e outros 2 em construção. Mas o secretário do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome negou qualquer envolvimento com a ação. Nós não temos nenhum envolvimento com esse tipo de política, não é o nosso objetivo, nós somos terminantemente contra. A orientação do prefeito é para atender os moradores de rua dentro dos ditames da política de assistência social, que é um trabalho continuado, com equipe especializada, com assistente social, com psicólogo, com educador social, e essa política a gente vem desenvolvendo no âmbito da cidade de Fortaleza, né? Repercutiu hoje em Brasília a aprovação do projeto que torna hediondo o crime de corrupção. A matéria foi aprovada pelo Senado nesta quarta-feira e agora segue para a Câmara dos Deputados.
A aprovação do projeto no Senado foi uma resposta imediata às manifestações que também pedem o fim da corrupção no país. O próprio presidente do Senado, Renan Calheiros, admitiu que foi uma consequência do apelo das ruas. O projeto já tramitava na Câmara há 2 anos e foi colocado na pauta depois dos protestos que tomaram conta de todo o país. A proposta, que agora segue para a Câmara dos Deputados, é ampla e inclui 5 tipos de crimes de corrupção. Corrupção ativa e passiva, crime de extorsão praticado por servidor público, ainda peculato, que também trata de corrupção praticada por funcionário público, e o crime de excesso de exação, que está relacionado à cobrança de tributos indevidos para fins de corrupção. A lei também amplia as penas previstas no Código Penal para os crimes fixados no projeto. A pena mínima passa de 2 para 4 anos e a máxima permanece em 12 anos de reclusão. Outra mudança com o projeto é que a pena já começa em regime fechado. Mas, na opinião do presidente da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção, a lei sozinha não resolve o problema que historicamente é registrado no país. Para ele, só um conjunto de ações poderia, de fato, virar a página, como, por exemplo, a melhoria da estrutura do Ministério Público. E hoje o corrupto tem certeza que demorará muito o seu processo. E outra coisa que ele tem quase certeza é de que ele não será preso e que ele não será julgado. A oposição ao governo federal teria ficado sabendo por meio da imprensa que vai ser recebida pela presidente Dilma Rousseff. Apesar do constrangimento, os opositores ao Palácio do Planalto disseram que aceitam o convite, mas vão definir uma pauta para se reunir com a petista. Do lado de fora, os manifestantes se aproximavam do Congresso Nacional para mais um dia de protestos, enquanto do lado de dentro, os líderes da oposição ficaram sabendo através da imprensa que seriam recebidos pela presidente Dilma Rousseff para uma conversa no Palácio do Planalto. A oposição disse que ainda não recebeu nenhum convite oficial do Planalto para uma reunião com a presidente Dilma Rousseff, apesar do encontro constar na agenda do Executivo. Mas os deputados deixam claro que estão dispostos a atender o convite da presidente. Aceitaremos o convite, reuniremos as executivas, sentaremos e definiremos a nossa pauta objetiva e aí sim marcaremos a data para estarmos lá presentes. Os líderes criticam a discussão levantada pelo Planalto sobre a reforma política no país. Segundo eles, não é a reivindicação que pressiona as articulações do governo de forma emergencial. O governo tem aqui mais de 80% de deputados, no Senado não é diferente. Então basta o governo se articular politicamente e propor a reforma política através da sua base. Se não o faz, desmerece os parlamentares e senadores que apoiam o governo. O plebiscito é apenas um discurso para desviar a atenção dos graves problemas do país. Questões econômicas, inflação, juros subindo, desemprego aumentando. Nós estamos vendo a questão da corrupção que o governo não toca em nenhum momento. Com 34 dos 39 votos possíveis, o sociólogo, professor e ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, foi eleito hoje para ocupar a cadeira 36 da Academia Brasileira de Letras. Ele vai assumir a vaga aberta com a morte do jornalista João Scantimburgo, em março deste ano. Moradores da terceira etapa do Conjunto José Walter foram às ruas hoje para protestar contra o descaso da saúde. De acordo com os manifestantes, 4 pessoas morreram em menos de um mês, diagnosticadas com dengue hemorrágica. Com cartazes, os moradores protestavam o descaso da saúde no bairro José Walter. As frases pediam mais atenção das autoridades em relação às ações de combate à dengue. De acordo com os moradores, os casos de morte têm assustado a população. Em menos de um mês, 4 pessoas do bairro morreram de dengue hemorrágica. A população que participou do movimento vestiu uma blusa, em homenagem à última vítima da doença. Claudiana Souza de Moura, de apenas 33 anos, morreu na semana passada. De acordo com os familiares, foi tudo muito rápido. A jovem passou mal e logo em seguida foi encaminhada para um hospital particular. E lá mesmo ela morreu. Tudo aconteceu em 3 dias. Além dos focos de dengue no bairro, os familiares da vítima reclamam também sobre a falta de atenção dos médicos no atendimento. Médico inexperiente. Aí, tipo assim, eles não fizeram o exame de sangue para ela, né? Para ela saber se ela podia tomar o medicamento, a dipirona. Era só dando dipirona,
Aí eu chegava pro médico, doutor, a barriguinha dela tá inchando, é normal? Aí eles, não, meu filho, é normal, é porque ela tá tomando muito soro. E eu acho que o que matou ela foi a falta de experiência, como eu falei, porque se tivesse feito o exame de sangue nela, eu acho que ela ainda estaria hoje comigo, né? Todos estão revoltados com a situação. Tá aí os estádios tudo lotado de riqueza, e os hospitais tudo lotado de doença, de pessoas doentes, né? Devido à dengue. O movimento seguiu por várias ruas do bairro. Pode ir. Professores de Juazeiro do Norte, no Cariri Cearense, também se manifestaram hoje pela manhã. Veja na reportagem de Aline Menezes e Paulo Oliveira. A manifestação foi pacífica, ficou apenas na Praça Juvencio Santana. Faixas e cartazes representaram a voz dos professores de Juazeiro do Norte. O clima ameno é resultado da reunião da última terça-feira entre o Sindicato dos Servidores Municipais e a Prefeitura. Com mediação do Ministério Público Estadual, foram firmados acordos que devem pôr fim à greve que dura há mais de 2 semanas. Os professores não terão mais a ampliação da carga horária. Ao invés de 60 minutos, a aula permanece com duração de 50 minutos. Outra conquista importante da categoria é a permanência dos 40% de gratificação por regência de classe, que haviam sido retirados após a aprovação da reformulação do PCCR na Câmara de Vereadores no último dia 6. O município oferecia 10% de incorporação ao salário base dos educadores. Esse 10% incorporado é uma mentira, né? É mentira. Ele deu um reajuste em janeiro, conforme a lei do peso, certo? 7,97, certo? E propunha no projeto de lei dar mais 2, alguma coisa. Enquanto a parte está retirar 10%. No dia que ele se afasta da sala de aula, ele vai para a função pedagógica, né? Então ele mantém os 40%. Ele só perde os 40% se ele optar para ir para uma função administrativa. Por opção própria, ele pode ir e perde. Agora, se não tiver opção própria, ele mantém isso com o mesmo direito. Mas os professores esperam que tudo que foi acordado seja colocado no papel e vire lei, para que encerrem a paralisação e possam voltar às salas de aula em agosto. A nossa expectativa como professores e também como sindicato é que a prefeitura oficialize. Quando colocar tudo no papel, quando assinar e também for já marcada a extraordinária, também com os vereadores, para que faça essa votação, né? E tudo aconteça a contento. É o que nós esperamos para que possamos retornar em agosto. No último bloco do Diário na TV, Racing Day, TV Diário transmite ao vivo a segunda etapa do Campeonato Cearense de Automobilismo. Copa das Confederações, Espanha vence Itália nos pênaltis e vai decidir com o Brasil a competição. O clássico europeu foi acompanhado em clima de forró por centenas de torcedores no aterro da praia de Iracema.